vamos lá. Bom, primeiramente, eu vou só fazer uma passadinha rápida aqui no que é o Day Trade, né? Bom, o Day Trade é uma modalidade de operações em bolsa, em que você compra ou vende ativos dentro de um mesmo dia. Eu não considero um tipo de investimento, eu considero uma forma de rentabilizar o seu capital. Então, esse tipo de operação é uma operação que envolve um risco muito grande. E por causa das mídias sociais, muitas pessoas começaram a operar day trade agora. E começaram, eu digo, por que eu afirmo isso, né? Que começaram de uma forma errada. Porque infelizmente a gente recebe todos os dias relatos, né? Quase que desabafos, tanto nas redes sociais como através do blog Mulher na Bolsa, falando sobre isso, porque começaram, às vezes, incentivados por uma propaganda, às vezes incentivados por uma postagem no Instagram, no Facebook, etc. E, enfim, colocaram dinheiro, perderam dinheiro sem nenhum preparo. E isso é muito perigoso. E por envolver, né, eu acho que o blog Mulher na Bolsa, ela tem essa missão de levar a consciência financeira. Eu acho muito importante que a gente leve isso adiante. Day trade não é para todo mundo e eu vou explicar por quê. Quando a gente fala em forma de rentabilizar o seu capital, muita gente vislumbra um lucro muito rápido num curto espaço de tempo. E quem não quer ganhar muito dinheiro num curto espaço de tempo? Todo mundo quer. Só que o problema é que, infelizmente, a gente não pode ir por esse lado de acreditar que vai ganhar esse dinheiro em um curto espaço de tempo sem preparo, sem dedicação, sem treinamento. Então, assim, a gente precisa, primeiramente, ter uma preparação adequada, e isso envolve muito estudo, né? Muitas pessoas também acreditam que fazendo um curso de final de semana, 2 dias de imersão, no terceiro dia, que na segunda-feira, já vai começar a operar no pregão ao vivo. E não é assim. E para ajudar essa fase inicial, a gente conta com os simuladores nas plataformas, né? Toda plataforma tem o seu simulador em que você pode fazer o seu treino. Você pode treinar as suas operações, você pode treinar a sua estratégia, a estratégia que você aprendeu com o seu mentor no simulador, para que depois você faça a migração para a conta real. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui muito claro: o day trade não é um investimento, é uma forma da gente rentabilizar o nosso capital. Então, se você vai pegar todo o seu dinheiro, e já vou contar uma história. Se você vai pegar todo o seu dinheiro e alocar para operações em day trade, aí eu não recomendo, né? A gente não recomenda que se faça isso. Inclusive, tem um capítulo no meu livro, Mulher na Bolsa, que já está em fase de produção na editora, inclusive, que fala a respeito disso. Eu digo, inclusive, num parágrafo especial dedicado ao day trade, eu digo assim: se você for operar day trade, você vai utilizar o capital da pinga, o dinheiro da pinga, ou seja, é uma brincadeira, mas é uma forma de levar uma mensagem muito clara. Você vai colocar ali o dinheiro que você pode perder totalmente. É um dinheiro que você tem risco de 100%. É um dinheiro que você não pode contar com ele, por exemplo, para fazer o pagamento de um boleto. Você não pode contar com ele para poder dobrar o capital em uma semana. Então, assim, a gente tem que ir com muito cuidado. E se você for alocar o dinheiro, que seja aquele dinheiro que não vai te fazer falta, entende? É muito arriscado. E eu vou contar uma história. Eu recebi esses dias atrás uma pergunta de um rapaz. Ele tinha sido mandado embora da empresa. E parece que ele fez os acertos lá e no fim das contas sobrou R$1.000 para ele. E ele me mandou perguntando se eu recomendava que ele colocasse R$1.000 para ele operar, né, day trade. E aí eu fiz uma série de perguntas para ele antes, né, de dar a resposta, obviamente. E assim, ele não tinha nem feito nenhum tipo de operação, nem no simulador. Ele não tinha nem a plataforma baixada no computador dele.
foi então que eu disse, olha, não faça isso. Se R$1.000 é todo o dinheiro que você tem, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Porque ou você investe em conhecimento primeiro, né? Para você aprender, para você poder treinar, para você colocar em prática aquilo, mesmo que seja no simulador, ou você busca outra forma de renda e não day trade. Justamente por quê? Por conta da situação que ele está vivendo. Ele está vivendo uma situação de desemprego, ele foi mandado embora. E aí é onde entra o que eu quero contar para vocês aqui hoje, a questão do peso. A gente não pode deixar peso no day trade, justamente porque quando envolve dinheiro, envolve a parte emocional, envolve a parte psicológica. E se a gente não estiver bem psicologicamente, se a gente não tiver com todos os nossos programas mentais ativos, né, sabendo exatamente o que é o dinheiro, o que o dinheiro representa para você, se você já tem a sua reserva de segurança, se você já faz alguns investimentos a longo prazo que são, por exemplo, renda fixa, tesouro direto, os fundos. Então, assim, você já tem que ter na sua mente organizado para depois você partir para esse lado de arriscar um pouco mais. Dá certo? Dá super certo, só que envolve uma série de fatores, né, antes de começar a operar. Muito bom. Carol, eu coloquei no chat aqui para o pessoal contar como que eles souberam se o day trade era para eles ou não. E você, como você soube que era para você? Catarina, o meu início, né, assim, operando day trade foi muito legal, porque primeiro que eu tinha um preconceito gigante, eu comecei a operar através do Eduardo Alves, né, que é o meu noivo, ele já era trader e me incentivou, só que no primeiro momento eu não queria saber daquilo, né, eu era servidora pública e também professora universitária, eu tinha 2 empregos, a minha carga horária era gigantesca, e eu não podia, né, me dar o luxo de acompanhar o pregão ao vivo. Só que aquilo foi, né, eu fui vendo de tanto vê-lo operar e ter resultados muito positivos, aquilo foi me instigando a aprender. Até o dia que eu pedi para ele, falei assim, então você podia me ensinar, né? Eu já fazia meus investimentos, eu sou investidora desde os meus 18. Porém, eu era muito conservadora, extremamente conservadora. Então, a renda variável para mim foi um desafio, né? Então, eu tive que sair da minha caixinha e aprender, primeiramente, essas questões, né? Da migração da renda fixa para renda variável. Muda muito, né? A gente sai da nossa zona de conforto ali, porque você tem que aprender algo novo. Então, ele me ensinou. Quando eu comecei a operar, eu acho que foi paixão à primeira vista, assim, sabe? Aí eu comecei a pensar numa transição de carreira. Eu falei, puxa, isso aqui é pra mim, né? Então, olha como era interessante. Isso foi há mais de 2 anos. Eu fazia os replays ao final de semana. Por quê? Porque durante a semana eu não tinha condições de operar, não tinha condições de estudar. Então, eu fazia aos finais de semana. E eu fiquei tão apaixonada que eu comecei a pensar realmente na minha primeira transição de carreira, que foi pedir a exoneração do meu cargo público. E aí depois eu consegui acompanhar o pregão, né, ao vivo, durante o dia e dava aula na faculdade à noite. Essa foi a minha primeira transição. Acho que com uns 9 meses depois eu já pedi também a demissão na minha faculdade, porque não fazia mais sentido. Eu era de uma área e fui para outra e o mercado financeiro veio na minha vida assim de uma forma muito, muito forte, porque foi realmente apaixonante. E eu comecei a estudar. Tanto é que agora eu fiz uma nova transição, digamos assim, né? Não estou operando mais porque me tornei analista de investimentos, né? CNPI. Então, agora a gente vai passar para uma nova fase, estamos passando para uma nova fase, né, de analista. Então foi justamente isso, sabe? Eu descobri que era para mim fazendo. Eu descobri que eu realmente tinha o perfil para operar operando. Quando eu me dei conta de que aquilo fazia sentido e que era muito gostoso estudar, treinar as operações, ver os pontos, fazer backtest, que eu adoro, né, sabe? Procurar um indicador novo, colocar ali no gráfico, ver se ele faz sentido.
Então, tudo isso veio com a prática. Eu fui me apaixonando cada vez mais. E eu queria saber, assim, teve alguém que falou ali, ainda estou em fase de teste para saber se é para mim ou não, adquirindo conhecimento. Alexandre, e você está buscando exatamente o que é necessário, que é conhecimento. Antes de você pensar em quanto capital você precisa para começar a operar, com quantos contratos você vai começar a operar, você tem que pensar em quanto conhecimento você já tem, o quanto você já estudou, você já treinou, você já simulou para começar a operar.